Olá, meu nome é Patrícia Oliveira, sou ginecologista obstetra há mais de 20 anos e estamos fazendo essa maratona de lives, esclarecendo algumas coisas sobre o parto, dando enfoque no parto humanizado, né, que é a área que eu mais trabalho hoje em dia e que eu super defendo. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o parto pelo SUS. Eu tenho muitas pacientes que procuram, que vêm preocupadas, ou às vezes fazem um pré-natal pelo SUS e nas últimas consultas querem fazer no sistema privado para ter o atendimento na hora do parto pelo sistema privado. Aí a gente pensa, quais são as diferenças dos dois sistemas, né? Então vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Você que está entrando agora, que está nos ouvindo, hoje com um pouquinho de atraso, porque o dia foi uma correria toda desde a madrugada, ia parto, ia isso, e foi bem confuso, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre o parto pelo SUS, né? Se você acha que esse assunto tem alguém, alguma amiga que possa se interessar, clica aqui embaixo, pega o aviãozinho, mande para suas amigas, para elas entrarem e darem uma conferida com a gente, darem palpites, fazerem perguntas sobre esse tema que é tão polêmico, né? Então vamos lá, parto pelo SUS. Se nós formos pensar pela estrutura que rege o nosso país, nós temos uma estrutura de orientação para o sistema de saúde, né? Que é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde se embasa em evidências mundiais, não são só as evidências locais, mas também se embasa nas evidências mundiais para criar os nossos critérios. Tanto que mais ou menos há uns 4, 5 anos teve essa mudança em toda a orientação para gestação, parto puerpério, visando uma experiência positiva de parto. Da onde vem tudo isso? Então vamos voltar lá atrás, né? Como são feitos os partos no nosso país e como é a diferença para os outros países. Se a gente for pegar os outros países, é muito diferente do sistema de um lugar para o outro. Embora um conjunto de condutas sejam iguais para todo mundo, por exemplo, no pré-natal tem um conjunto de exames que é igual para todo mundo. Se eu tiver na França, nos Estados Unidos, na China, no Japão, tem um conjunto de exames que são iguais, que todos vão fazer como básico. Só que alguns lugares vão repetir 2 vezes no pré-natal, outros lugares vão repetir 3 vezes. E dependendo da região, vão fazer alguns exames que em outras regiões não tem. Por exemplo, aqui no sul a gente tem alta incidência de toxoplasmose, né? A toxoplasmose é a doença conhecida como a doença do gato. Ela pode ser adquirida através de fezes contaminadas de gato e é muito comum no sul. Tão comum que se estima que cerca de 80% das pessoas tenham e nem sabe que tem, porque não tem grandes complicações, embora possa ter complicações. Mas quando a gente pega na gravidez, a gente pode ter até inclusive um abortamento, perda do bebê até em idades gestacionais mais avançadas, enfim. O negócio é não pegar durante a gravidez. Mas tem alguns países, eu tenho uma amiga que morava nos Estados Unidos e lá eles não fazem. E aí ela até, inclusive, teve uma complicação relacionada à toxoplasmose, mas lá não é de rotina. Então, outro enfoque que é bem interessante, eu tenho uma paciente que foi morar na Inglaterra, grávida. E ela me falou assim, Patrícia, tu não vai acreditar. Aqui a gente tem essa preocupação em ajustar a dieta e não engordar muito todos os meses, porque isso tem realmente um impacto, não é só um impacto estético. O aumento de peso exagerado na gravidez pode aumentar o risco de complicações na hora do parto, risco de doenças, né? Pode, inclusive, aumentar a pressão, não é a pré-eclâmpsia, mas pode aumentar a pressão. Então, a gente toma esses cuidados, é uma orientação bem, é uma orientação óbvia no nosso país, né? Só que lá, na Inglaterra, eles nem pesam. Ela pediu pra se pesar. Eu queria me pesar. E a resposta foi da enfermeira, você quer se pesar pra quê? Você tá mais preocupado com a sua estética ou com o seu bebê? Então, tem algumas coisas que o enfoque é bem diferente. Imagina se o enfoque pode ser diferente de um país para outro. Imagina num país grande como o nosso, se a gente também não vai ter divergências de conduta. É bem possível, bem provável que elas ocorram, né? Mas a gente tem que pensar que existem algumas condutas que são universais, que em todos os lugares elas vão ser feitas. Por exemplo, pré-eclâmpsia, que é aumento de pressão na gravidez. Você vai fazer tais exames, você vai interromper em tais situações, porque existe um conjunto de orientações que a gente chama de guidelines sobre isso, né? E isso também está vigente no nosso país. Quando eu penso, então, no Sistema Único de Saúde, eu tenho que pensar que ele foi e ele é construído e aprimorado
para atender a maior parte da população. Então, o governo tem que pensar em termos populacionais. O que é isso? Eu não posso individualizar, eu não posso pensar na minoria, eu tenho que pensar na maioria e tentar agir no problema para evitar os problemas mais frequentes. Então, no nosso país, a gente tem como um grande problema abortamento infectado. São aqueles abortos de pessoas que não querem o bebê, fazem abortos em clínicas clandestinas e podem infectar e as mulheres podem inclusive morrer. Então a gente tem um grau de mortalidade materna por infecção após aborto que a gente não precisava ter. Porque nós temos instrução e temos orientações do próprio Ministério para que isso não ocorra, orientações de prevenção, né? Mas infelizmente a gente tem, principalmente nas regiões onde existe o maior índice de pobreza. Aqui no sul, a gente tem um pouco menos, porque o índice de pobreza no sul é menos. E não é pelo dinheiro, mas a gente sabe que o índice de pobreza, o índice de desenvolvimento econômico de uma região, está diretamente ligado ao seu índice de desenvolvimento educacional. E quanto mais educada a pessoa é, mais ela estuda, mais ela tem acesso às informações, menos risco dela ter complicações, porque ela vai se ligar. Não vou enfiar uma coisa que aconteceu bastante quando eu fui residente em Porto Alegre, né? Eu fiz a minha residência em Porto Alegre. Uma coisa que a gente vê muito, o que acontece em Porto Alegre no inverno? As pessoas tricotam muito. Aqui em Santa Catarina também, mas fazem muito tricô. E era muito comum o aborto por agulha de tricô. Pegava a agulha de tricô, olha o desespero de uma pessoa para fazer isso. E enfiava na vagina para tentar perfurar o útero para perder o bebê. Em fases iniciais ou mais adiantadas, não importa, mas olha o grau de desespero de uma pessoa fazer isso porque não quer a gravidez, não tem uma forma mais segura de interromper aquela gravidez, né? E aí com isso, às vezes no intuito de perfurar o útero, acaba perfurando o intestino, não quer falar porque tá com vergonha, infecção generalizada e morre. Quando eu trabalhei no Rio de Janeiro, eu tive um caso que foi esse. Ela jurou que não enfiou nada, mas tinha característica, o exame de sangue era um hemograma infeccioso, a gente começou com antibiótico. Mas tu tem certeza que tu não enfiou nada? Porque se tu enfiar alguma coisa, a gente não vai te julgar, ninguém vai mandar te prender. A gente precisa abrir a tua barriga para ver se tem alguma perfuração para suturar, para te fazer o tratamento. Não fiz. E ela morreu, literalmente, negando que tinha feito. E quando foi para autópsia, ela tinha perfurado várias vezes, ou alguém tinha perfurado para ela, não sei. Então, olha a gravidade que é isso. E aí acaba que a gente tem essas discrepâncias, não só nas nossas regiões, mas a gente tem a discrepância entre o sistema único e privado, o sistema único de saúde e o sistema privado, que vem do nível educacional das pessoas, embora o sistema único, vocês saibam que ele deve ser universal. Não importa se você tem dinheiro ou não, se você é preto ou branco, se você é rico ou pobre. Você deve ser atendido da mesma forma. Então, se você tem dinheiro e quer ser atendida pelo SUS, você tem direito. Se você não tem dinheiro e quer ser atendida pelo SUS, também tem direito, tá? Isso não era assim. Quando eu era pequena, quem tinha carteira assinada ganhava uma carteirinha para ser atendida pelo sistema público e quem não tinha carteira assinada não ganhava. Então, o nosso sistema agora ele é muito mais universal. Ele tenta abranger as pessoas, ele realmente está preocupado em fazer a diferença. Só que vai depender dos profissionais que estão trabalhando para esse sistema. Vai depender da educação das pessoas que estão procurando esse sistema, porque uma pessoa que está instruída, que mesmo que ela não tenha um grande nível econômico, mas que está instruída, que sabe, ela vai questionar, por que estão fazendo isso? Por que eu não faço aquilo? E isso diminui o risco de acontecerem coisas erradas. Então, quando eu falo do meu pré-natal, eu vou falar algumas diferenças que eu visualizo no pré-natal do sistema único e do sistema privado, tá? Uma das questões são os exames. Então, no sistema privado, a gente usa as orientações, basicamente, da FEBRASGO, Federação de Ginecologia e Obstetrícia, né, que nos orienta a fazer X exames. E que se embasa também em guidelines, em orientações internacionais. E no Ministério da Saúde, eles tentam fazer mais enxuta essas orientações para que possa atingir o maior número de pessoas. Então, se você começou a fazer seu pré-natal pelo SUS, o que pode acontecer? Primeiro, se o seu pré-natal é de baixo risco, você pode ser atendida pela enfermeira em vez do médico, que isso é preconizado pelo SUS. Segundo, você vai fazer uma bateria de exames no início e outra quase no final. Exames laboratoriais vão englobar hemograma, glicemia de jejum, que é o açúcar, VDRL, exame de urina, exame de fezes, exame de secreção vaginal, toxoplasmose,
e HIV, acho que eu falei. Acho que são esses. Quando eu vou para o sistema, em alguns lugares do país, também se faz, quando vai se repetir os exames, se faz o teste de tolerância à glicose, em alguns lugares, pelo SUS. Já pelo sistema privado, a gente faz isso universal, porque uma orientação atual na nossa Federação de Ginecologia e Obstetrícia é fazer rastreio universal para diabetes gestacional através não só da glicemia de jejum, mas também do teste de tolerância à glicose. Então isso pode variar de estado para estado. Aqui na minha cidade, onde eu moro hoje, que é Chapecó, em Santa Catarina, se faz o teste de tolerância à glicose, inclusive no sistema público. Já em outras cidades pode ser que ele não abranja, porque tem a ver muito com a orientação, com a autonomia dos estados e dos municípios, em acrescentar ou tirar alguns exames. Também, se você está fazendo o pré-natal pelo Sistema Único de Saúde, você vai ver que mesmo que você tenha começado seu pré-natal bem cedo, não há um pedido precoce de ultrassom. O pedido de ultrassom ele é feito para fechar com mais ou menos 12 semanas, porque nesse ultrassom já se faz a translucência nucal, que é medir aquela gordurinha atrás do pescoço, para ver se o nenê tem risco de síndrome de Down. Então é um exame que sempre foi feito assim de forma bem difundida. Só que no sistema privado, de uns anos para cá, além da medida da translucência, se aproveita esse exame que é feito entre 11 e 14 semanas, né, para fazer o morfológico do primeiro trimestre. E no morfológico do primeiro trimestre, além da medida da translucência, eu tenho a avaliação dos órgãos, os que foram formados até então, porque não são todos os órgãos que são formados com 12 semanas, né? Eu tenho também a realização do Doppler para ver o risco de pré-eclâmpsia, porque se esse risco der alterado, eu consigo fazer algumas medidas para tentar diminuir a possibilidade dessa mulher desenvolver pré-eclâmpsia, que é a pressão alta da gravidez que vai se manifestar depois das 20 semanas. Então, se você faz pelo sistema privado, você acaba fazendo um exame que é um pouco mais completo do que pelo sistema público. Mas não esqueça que o sistema público, ele privilegia o mínimo necessário para conseguir abranger a maior parte da população. Tá? Outros exames também que têm diferenças. Então, no sistema privado, no sistema público, a gente faz esse, morfológico para translucência nucal, o ultrassom para translucência nucal, e mais adiante faz um perto de 20 semanas. Porém, na maioria das regiões, ele não é o morfológico que a gente espera fazer no 6º mês, que é aquele que a gente faz entre 21 e 24 semanas. Porque a dinâmica do sistema público não contempla, na maioria das regiões, esse exame, exceto se você tem uma gestação de risco. Já no sistema privado, a gente procura fazer isso de forma universal para todas as pacientes. Então, entre 21 e 24 semanas, eu faço o morfológico do 2º trimestre, porque nesse momento eu já tenho todos os órgãos feitos, né, prontos, e eu posso verificar se há alguma malformação. Segundo, eu faço também no sistema privado o ultrassom com Doppler novamente para ver esse risco de pré-eclâmpsia. E eu faço a medida do colo do útero para ver o risco de trabalho de parto prematuro. Então acaba que são quase que 3 exames num só. É bem mais completo. Mas o sistema único faz o básico e faz o completo para as mulheres que têm alto risco de complicações, tá? Isso é bem importante. E de ultrassom, são 2 ultrassons no sistema público. Esses exames que se faz no início da gestação e depois se repete no final. Em algumas regiões já se faz, inclusive, o teste de Streptococcus beta-hemolítico, que são uma bactéria que pode estar presente na secreção vaginal, e essa bactéria ela pode estar relacionada a algumas complicações no parto, pós-parto imediato, né? Então ela pode estar relacionada a complicações tipo sepse e complicações infecciosas nas primeiras 24 horas. Então o Streptococcus beta-hemolítico é pedido a partir das 35 semanas. Em alguns lugares o sistema público já se faz, mas não em todas as regiões. Então vamos fazendo um resumão. Você que está nos assistindo agora nessa live, a gente está falando sobre parto pelo SUS. Mas para falar sobre parto, eu resolvi fazer um apanhado, falando um pouquinho da dinâmica do pré-natal também, nas diferenças entre o sistema público e privado. Se você gostou desse assunto, aperta no aviãozinho e manda para suas amigas saberem um pouquinho mais também, tá bom? Então, resumindo, sistema público se faz uma bateria de exames no início da gestação e mais próximo do final, se repete alguns dos exames. Pode ser feito teste de tolerância à glicose, que é um rastreio universal para diabetes gestacional.
e pode ser feito Streptococcus beta-hemolítico, que é a pesquisa de secreção vaginal que se faz após as 35 semanas de gestação. No sistema privado, mais frequentemente, se repete os exames 3 vezes durante o pré-natal, primeiro, segundo e terceiro trimestre, e se faz o morfológico de primeiro trimestre, o morfológico de segundo trimestre, e muitos médicos ainda pedem um ultrassom bem inicial logo que a mulher se descobre grávida, um ultrassom perto de 18 semanas para confirmar o sexo do bebê, e o ultrassom perto das 30 semanas para ver o crescimento, e o ultrassom no final. Mas esses exames a mais, eles não são obrigatórios. Eles são obrigatórios sim, quando no exame físico eu vejo alguma diferença. O que eu quero dizer para vocês? Que o mais importante do pré-natal, para eu ter um parto do jeito que eu imagino, é eu fazer um pré-natal com um bom exame físico e com um profissional que saiba o que ele está procurando. Isso faz muita diferença. Então, se eu tenho um profissional que sabe o que ele está procurando, a gente tem menos risco de deixar passar alguma complicação, alguma intercorrência que, no caso de descoberta, vá reduzir o risco dessa gestante. Então, quando você faz o pré-natal bem feitinho, pré-natal bem amarradinho com todos os examezinhos, você tem menos risco de ter essas complicações, né? Então, pré-natal bem feito é de suma importância. A maioria dos pré-natais vão ser de baixo risco, mas nós vamos ter alguns pré-natais de alto risco, né? Que é quando a pessoa já tem alguma complicação. E aí a gente vai precisar ter um cuidado ainda maior, né? Então, visto essas diferenças, eu tenho algumas semelhanças que eu queria mostrar para vocês também entre o SUS e o sistema privado. Tanto num quanto no outro, você tem direito à doula. E a doula pode lhe acompanhar no pré-natal e pode acompanhar no parto e no puerpério. Tá? Isso é uma lei que foi ratificada, isso dá uma ajuda incrível para as mulheres. Então, abram mão desse seu direito. Também nos dois sistemas você tem direito a ter um acompanhante, que pode ser o seu marido ou não, né? Na hora do seu parto, mas também nas consultas de pré-natal. Outra coisa muito importante que a gente tem tentado estimular que seja feito tanto no sistema público quanto no privado é o pré-natal masculino, o pré-natal do pai do bebê. Por quê? Porque uma das fragilidades do sistema de saúde, tanto público quanto privado, é a saúde masculina. Porque os homens fogem que nem o diabo da cruz de fazer exame, de tomar vacina, de fazer exame, daquela confusão. Então a gente aproveita a oportunidade que é o pré-natal para fazer esses exames que talvez o homem não faça em outra oportunidade. Isso a gente chama de pré-natal masculino, pré-natal do papai. E aí às vezes a gente detecta uma diabetes, uma hipertensão, outras coisas que talvez a gente não detectasse porque os homens não procuram o sistema público. Olha que interessante, né? Também a gente aproveita tanto no sistema público quanto no privado para coletar o preventivo das mulheres que não fizeram. Ah, você não sabia que pode coletar preventivo na gestação? Pode sim. Se você pode ter relação sexual, não pode botar um palitinho para coletar secreção, olha a diferença de tamanho das paradas. Claro que pode. Mas eu procuro fazer sempre o preventivo depois das 12 semanas de gestação, não que possa provocar um aborto. Mas se a pessoa faz antes e tem uma perda, ela vai relacionar isso e aí a gente vai ter um aspecto muito negativo, um impacto muito negativo do exame que é tão importante, né? Então, se você está no pré-natal e não fez o exame, peça para sua médica. Às vezes eu esqueço também, gurias. Também eu tento fazer sempre assim, eu tento ter sempre a mesma rotina. Na primeira consulta eu falo tal coisa, na consulta do meio eu falo tal coisa, na consulta do final eu falo tal coisa. Mas às vezes eu também esqueço, eu também sou humana, né? Mas por isso que é importante todo mundo estar informado. Por isso é importante os pacientes estarem informados também. Pra gente não deixar também os médicos a gente esquecer, tá? E aí quando chega o parto, o que é importante pra mim na hora do parto, né? O que eu tenho no parto pelo SUS que eu tenho que pensar? Então, eu tenho que entender em primeiro momento que eu não vou ter o mesmo atendimento do médico do meu pré-natal. O médico do pré-natal não necessariamente vai ser o mesmo médico que vai fazer o meu parto pelo SUS. Porque nós temos equipes trabalhando em lugares diferentes. Eu tenho uma equipe em cada unidade básica de saúde e eu tenho uma equipe no hospital que não necessariamente é a mesma pessoa e geralmente não é. Então, às vezes, a gente vai se dar com algumas divergências. Às vezes no posto, eu já trabalhei em posto de saúde quando eu morava no Rio de Janeiro, encaminhei uma paciente, vou dar um exemplo, tá? Que já tinha tido 4 cesáreas.
Então eu encaminhei ela no terceiro trimestre, no tempo hábil, para que ela fosse fazer a próxima cesariana dela sem entrar em trabalho de parto pelo risco de ruptura uterina, tá? E aí eu trabalhava numa ilha, na ilha de Paquetá. Então nem sempre tinha horário de barca para a pessoa entrar em trabalho de parto conseguir chegar na Praça 15, que é onde tinha a maternidade a tempo, né? Então ela precisava ser encaminhada antes. E a equipe que estava de plantão não queria, né? Vou fazer cesárea, não. Mandava de volta. E o que foi o desfecho trágico dessa história? Num fim de semana, quando as barcas têm uma frequência menor, durante a madrugada, ela entrou em trabalho de parto. Sempre tem um helicóptero que teoricamente ficaria à disposição, mas nesse dia não sei o que aconteceu, não tinha um helicóptero. Isso eu sei que quando conseguiram levá-la para a Praça 15, onde tem a maternidade da Praça 15, já tinha havido a ruptura do útero e a gente perdeu tanto a mãe quanto o bebê. Então, assim, eu nunca vou me esquecer, eu me lembro do nome dela, eu me lembro assim de quanto ela ajudou junto comigo. A gente montou um grupo de gestantes lá na Ilha de Paquetá, o quanto ela ajudou a trazer as outras mulheres para se informar, para fazer as atividades. Como eu faço hoje com o grupo Acolher no consultório, eu montei nessa unidade básica de saúde lá em Paquetá, com nutricionista, com fisioterapeuta. Meu Deus, a gente fazia um trabalho maravilhoso e ela foi uma peça-chave para isso, sabe? A gente fazia treinamento de anticoncepção, palestra, era muito legal. E a gente perdeu ela. Foi uma coisa bem traumática para mim, porque foi uma morte de bobeira. Existem muitas mortes que vão acontecer, mesmo a gente fazendo tudo certo, elas vão acontecer. Mas essa foi uma morte de bobeira, porque você sabe o que tem que fazer. E por essa divergência entre a equipe da unidade básica de saúde e a equipe do plantão da maternidade, a gente acabou perdendo essa gestante. Tá? Então, esse é um ponto bem importante. Que embora hajam orientações do Ministério da Saúde, né, para que sejam feitas certas condutas com todo mundo, nem sempre as equipes vão acatar, porque são equipes diferentes. Tá? Segundo ponto. O plantonista que está no hospital. O plantonista que está no hospital, dependendo da região, ele não necessariamente ele vai ter um médico coordenador, um obstetra, mas tem muitos hospitais que são os hospitais escolas, e num primeiro momento você vai ser atendida por um aluno, ou por um residente, ou por os dois. E tem muitas mulheres que se incomodam com isso, né? Eu vou ir lá no hospital público, aí daqui a pouco vem um aluno, me entrevistou, me examinou, daqui a pouco vem um outro, que era mais velho, que é o residente, veio, me examinou, me tocou, e daqui a pouco veio mais o chefe, que é o plantonista que coordena, né? E me examinou, eu odiei, muita gente me expus. Então, às vezes, tem essa não aceitação nesses hospitais que são hospitais de escola. Mas a gente também tem que compreender que esses hospitais são pontos chaves para a gente formar melhores profissionais. Aqui na nossa região eu acho que é muito óbvio, porque não só é uma observação minha, mas várias pacientes já me falaram isso, pacientes que são do sistema público que às vezes vêm fazer consulta comigo, que depois que começou o hospital público da cidade a ter esse fluxo maior de estudantes, que o atendimento ficou melhor. Ficou um atendimento mais carinhoso, ficou um atendimento mais detalhado, porque os alunos e as pessoas que estão nessa nova turma, eles realmente são muito empenhados em fazer o bem. Então a gente tem uma faculdade de enfermagem, tem faculdade de medicina, utilizando o hospital e com certeza coibindo muitas atitudes negativas que fizeram com que o SUS fosse tão mal visto no quesito parto, né? Então nesse ponto agora eu vou entrar no ponto-chave da nossa live, né? Que é o parto pelo SUS. Então eu tenho muita paciente que me procura para fazer o parto na rede privada porque tem medo de ser maltratada. Como se sempre a gente fosse ser maltratado no Sistema Único de Saúde. Da onde que vem isso? Né? Isso não pode ter surgido do nada. E infelizmente não surgiu. Infelizmente, por muitos anos, mas mais ligado ao caráter e à ética das pessoas de plantão, as pessoas foram maltratadas. Foram dito, às vezes, por um gesto agressivo, por palavras agressivas, tipo, na hora de fazer, berrou gostoso, e agora tá berrando de quê? Não berra não, fica de boca fechada, não pode, não berra, isso aí não vai ajudar em nada, né? Além de estar tratando a pessoa num momento tão frágil, que a gente tá tão exposta, né, de uma forma tão grosseira,
tá falando uma coisa que é totalmente errada, porque o grito ele é maravilhoso. O grito no período expulsivo, ele ajuda a abrir o seu períneo pro neném nascer mais rápido. E quem acompanha meu parto, quem já teve parto comigo, sabe que é verdade. E eu faço ao contrário, eu peço para gritar. Grita. Não posso gritar com vergonha. Não. Grita, minha senhora, pelo amor de Deus. Grita que quando grita, ajuda a abrir a perereca. Então eu sou super defensora do grito, principalmente nesse período expulsivo. Deixa exorcizar, põe pra fora. Isso faz com que a gente perca o medo. Isso faz a gente se libertar das nossas amarras. Põe pra fora, grita assim. Mas isso não era uma conduta de antigamente, né? E muitas pessoas não tão velhas assim se formaram tendo como ídolos médicos ou enfermeiras, porque eu já vi muita enfermeira e técnica de enfermagem fazendo isso também, agindo dessa forma. E aí veio aquela coisa que, não, no SUS ninguém presta atenção em você, no SUS ele grita com você, no SUS. E no privado, se eu pagar, vou me tratar melhor. Só que, nesses últimos meses, né, gurias, a gente viu, caiu por terra isso de que se eu pagar, eu vou ser melhor atendida. Porque a gente teve esse caso, que foi amplamente divulgado pelas mídias, de um médico muito famoso, que teve uma situação bem delicada, que realmente eu não fiz a perícia desse caso, mas pelas imagens que foram divulgadas, realmente, infelizmente, parece que foi um caso de violência obstétrica no sistema privado. Então depende mais da pessoa, talvez, do que do sistema em si. Embora em muitos lugares o sistema seja bem viciado e tenha uma determinada conduta viciada bem ruim, né? E a gente sabe que infelizmente isso é verdade, mas isso está mudando. Com o renascimento do parto, com esse grupo de mulheres maravilhosas, enfermeiras que levantaram essa bandeira e juntas apoiaram esses 3 volumes de filmes do renascimento do parto. Isso foi mudando, foi mexendo com o coração e a mente de muitas pessoas e graças a Deus eu tô vendo bastante mudança no dia a dia, tá? Eu acho isso é bem interessante. E aí vocês não podem esquecer que nós temos leis que nos protegem, meninas. Leis que protegem as gestantes. A lei do acompanhante, a lei da doula. Então você sempre com uma pessoa do lado para lhe dar conforto, para lhe dar apoio. Isso é bem importante, né? Outra coisa que é muito, muito importante é lembrar que a gente tem uma luta muito grande no Brasil de diminuir o risco Eu me distraí aqui com uma questão. Botou, não, foi com uma blogueira em São Paulo. Não, eu tô falando que foi com uma blogueira no sistema privado. Tá? No sistema privado, não disse que foi aqui na cidade. Que caiu nas mídias, né? Então, outra coisa que eu queria falar. Nós temos no Brasil uma luta para diminuir as taxas de cesárea, que no Brasil chega a mais de 80% das taxas de cesárea no sistema público. Porque as pessoas procuram achando que vou fazer cesárea, porque a cesárea ela é melhor na cesárea, me trato menos mal. E a gente está tentando realmente, com muito carinho, com muito estudo, com muita evidência científica, mudar isso, né? Mostrar que a gente também pode fazer um bom parto, um parto humanizado, tanto no sistema público quanto no privado. Depende da gente, da equipe médica, depende de você, paciente, se instruir, procurar seus direitos e procurar fazer o melhor para você também, tá? E aí a gente tem no Brasil essa lei tentando diminuir esse uso abusivo da cesariana, porque a cesariana ela vem para salvar a vida, vem naquela desproporção no feto pélvico, enfim, várias situações. Só que a gente tem essa orientação de fazer no máximo 15% de cesáreas. Então tem muitos hospitais que eles não recebem. Quando eu estava no Rio de Janeiro, que eu fazia plantão no hospital, no sistema público, a gente não podia passar de 15% de cesárea porque o hospital não recebia, não era remunerado. Já é uma merreca que se ganha no sistema público pelo parto e pela cesárea, né? Os hospitais, aí vai não ganhar, o que fazer? Forçava todo mundo a ter parto, aí tu via gente despreparada tendo parto. E isso me dói no coração, porque o que mais sabota a gente é o nosso inconsciente, o nosso subconsciente. E se a gente tá com medo, tá fragilizado, chegar num lugar onde a gente não é bem acolhido, a gente pira. Então, quantos casos eu vi de pessoas despreparadas para um parto, fazendo parto, ou às vezes, muitas vezes, pessoas que forçando, né, que a pessoa fizesse um parto, tu via que era um feto grande, que talvez não fosse tão interessante. Mas enfim, por causa dessa lei dos 15%, tá? Então temos mais isso ainda. E aí eu vou lembrar vocês uma coisa que eu falei esses dias numa outra live, que é um instrumento que você tem ao seu dispor, na sua mão, que é o plano de parto. Faça o seu plano de parto. Expresse o que você quer, expresse a sua vontade, escreva e leve. É um documento.
Você pode até fazer 2 cópias, uma que fica com você e que o plantonista assina e outra que fica anexada ao seu prontuário, não importa. Mas é uma forma de coibir também atitudes desrespeitosas ou atitudes que vão contra as suas escolhas, tá? Eu vi que tem algumas perguntas, alguns comentários, eu gostaria muito de falar, né? Eu estou vendo que tem um comentário assim, eu nem grávida estou, mas sonho em conseguir parto normal na próxima gravidez. Mas eu tô aqui e vou te esperar de braços abertos se você me escolher. Vai ser um prazer acompanhar o seu parto e faremos um parto maravilhoso. Mas não só comigo, aqui na nossa cidade a gente tem muita gente que está batalhando pelo parto humanizado com segurança, com evidência científica, para que você tenha uma experiência bem positiva no seu parto também. Outro comentário que eu gostaria de ler. Boa noite. Eu estava escrevendo sobre isso. A violência obstétrica já foi um tabu e hoje ela é algo a ser tratado. Eu já ouvi de mães que têm medo de ir para o SUS para ter seu parto. É verdade. Eu ouço muito, tem muito no consultório. Muitas pessoas que chegam com medo de serem maltratadas. E às vezes, é o que eu estou dizendo, depende muito do que é o plantonista, o que eu vou dizer. Eu não consigo defender, infelizmente, a minha classe. Eu gostaria de poder defendê-lo. Mas não são só os médicos, são as enfermeiras, técnicos de enfermagem. Às vezes até o rapaz da segurança, com a forma como ele te aborda, com a forma como ele fala com você. Tá? Sobre o jeito que ele te recebe no hospital. Né? Então isso é bem importante. E um último ponto que eu deixei anotadinho para não esquecer, porque minha memória não é uma Brastemp, é sobre analgesia. Então eu tô formada, vai fazer 23 anos, já, nesse final de ano, que eu estou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu fiz a minha formação em Porto Alegre, né? Muitas pessoas já sabem. E lá no hospital escola, onde eu me formei, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, naquela época já tinha analgesia à disposição para quem quisesse. E tinha uma equipe, tinha um anestesista que ficava, inclusive, no centro obstétrico à disposição. E muitas mulheres optavam por não ter, queriam ter o parto natural sem intervenção nenhuma. Ótima escolha dela. Mas aquela que quer ter analgesia, ela pode fazer analgesia de parto para reduzir a dor no parto. Então isso já está disponível e deve estar, né? Deveria estar, se não em todas as unidades, deveria estar em todas maternidades ligadas ao Sistema Único de Saúde também. Tá? Então se informe na sua cidade se você tem esse serviço, em qual a maternidade da sua cidade tem esse serviço ligado ao Sistema Único de Saúde, porque é uma possibilidade. Você acha que a dor está insuportável? Mas só peça se realmente precisar. Você acha que a dor está insuportável? Se você não vai aguentar e o trabalho de parto está, às vezes, mais arrastado, a analgesia é uma ferramenta importante para a mulher relaxar e muitas vezes ela me ajuda, mas tem muitas vezes que ela me atrapalha. Que ela diminui a intensidade da contração, que às vezes ela me dá uma disfunção ali no assoalho e eu tenho que usar um fórceps, por exemplo. Então a analgesia é uma ferramenta útil, ela também deve ser disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde, mas tenha parcimônia em utilizá-la. Ou seja, fique sempre com o pé atrás na hora de pedi-la, para não pedir um horário inadequado, para não pedir demasiadamente, e sempre que possível tente ter o seu parto mais natural possível. Então, para você que está me assistindo, para você que está entrando agora, e nós estamos falando hoje de parto pelo SUS. Chegou mais uma perguntinha. Boa noite. Em relação à lavagem intestinal e depilação, é um padrão ou a mulher pode não escolher? Pelo amor de Deus, há muito tempo isso já caiu. A Organização Mundial da Saúde tem há anos fazendo observações, martelando nessa tecla, né? De que não, lavagem intestinal não é rotina, depilação não é rotina, jejum não é rotina. Você vai chegar e não precisa fazer nada disso. Quando é que eu vou fazer depilação? Se por acaso for para uma cesariana, eu tenho que tirar os pelos que podem atrapalhar na área ali onde eu vou fazer o corte da cesariana. Só que essa depilação eu vou fazer na hora, veja bem. Você que é gestante, não esqueça. A partir das 36 semanas, não faça mais depilação, porque se por acaso tiver que fazer algum procedimento, esse lugar que foi depilado, ele aumenta o risco de ter infecção, tá? Então a depilação deve ser feita na hora. Eu sei que em muitos lugares ligados ao Sistema Único de Saúde ainda se faz depilação e lavagem intestinal como rotina, mas não são rotina, tá? Não são. Então eu vou fazer um resuminho para encerrar a live de hoje, né? Vou fazer um resuminho sobre o que nós falamos hoje.
Então, nós falamos hoje sobre a gestação, o acompanhamento pré-natal pelo SUS e o acompanhamento pelo sistema privado, as diferenças e semelhanças. Então, como semelhanças, você pode levar seu acompanhante, você pode levar sua doula, você tem um conjunto de exames que é básico para o sistema privado, porém, no sistema privado, a gente tem alguns exames um pouco mais detalhados, principalmente no quesito ultrassom. Segundo ponto, vacinas é igual para tanto o sistema único como o sistema privado. Terceiro ponto, parto e o atendimento, tanto do parto quanto da cesárea. No sistema público tem, então, a orientação de tentar manter esses 15% e o sistema público tenta realmente 15% no máximo de cesariana. O sistema público a gente fica na dependência do plantonista, porque a equipe que te atendeu na unidade básica provavelmente não vai ser a mesma equipe que está no hospital, e isso pode ter uma divergência nas condutas e nas orientações, né? Isso é bem importante. E como dica, vou deixar aqui para vocês: leve o seu acompanhante, leve a sua doula e leve o seu plano de parto para o seu parto, tanto no SUS quanto no sistema privado. Antes de me despedir, vou responder as últimas perguntinhas, os últimos comentários aqui que são bem pertinentes. Então, temos um comentário que é o seguinte: o parto é uma escolha da mulher. Infelizmente, no SUS, essa prática não é colocada em prática. Tenho que admitir que é verdade. A via de parto deveria ser escolha da mulher, mas a gente tem essa leizinha dos 15% que deixa todo mundo numa saia justa, inclusive quem está de plantão. Porque não é fácil o plantonista também ver, às vezes, casos que gostaria de indicar cesárea, mas não tem uma indicação absoluta de cesárea, mas concordaria por vontade da mulher em fazer cesárea, mas tem que manter os 15% da taxa de cesariana. Outro comentário: nem no particular, muitas vezes, os médicos coíbem a mulher a uma cesárea desnecessária porque é mais conveniente para eles. Também vou ter que admitir, galera, que é verdade. Por isso que eu tô falando, vai muito da ética, vai muito da pessoa. Medina, não pode dizer que todo mundo tem que gostar de parto. Tem médico que não gosta de parto. Só que no momento que tu tá num plantão, você tem que se dispor a fazer parto ou cesárea, porque você foi contratado para fazer esse trabalho. Se você está no seu consultório particular, você pode chegar para sua paciente e dizer assim: ó, eu não faço parto, pronto. Ou eu não faço cesárea, pronto. Né? Mas quando você é contratado para estar numa função, você tem que exercer as funções, as atividades para a qual você foi contratado, né? Para ter uma doula pelo SUS, como é que faz? Você tem que procurar na sua cidade as doulas e contratar os seus serviços. Porém, tem uma orientação para que os hospitais públicos já tenham suas doulas. Então, você vai ter que ver na sua região como é que isso funciona. Ok? Foi um prazer ter estado aqui. Foi uma alegria bem grande, encerrando a nossa maratona, né? De duas palestras. De 2 encontros semanais, falando um pouquinho sobre esse assunto que eu amo, que é a gestação e o parto, né? Sempre à luz da humanização, à luz das evidências científicas. Se você não conseguiu assistir toda essa live, se você acha interessante mostrar para uma amiga, entra lá no meu feed, porque eu vou deixar essa live salva, assim como eu deixei todas as outras lives, para você compartilhar com as suas amigas, tá bom? Uma boa noite a todos, descansem em paz, que amanhã temos outro dia.